agora é para não quebrar as vossas expectativas, não é para baixar as vossas expectativas, que é não vão sair daqui a falar japonês, também é importante. Embora vejam uma coisa, há 300 palavras no Japão que têm origem portuguesa. Nós fomos os primeiros a chegar ao Japão em 1543. E há país que conhece bem Portugal, são os japoneses, que às vezes nós acho que não aproveitamos um bocadinho esse ativo. Porque na escola é uma obrigação, eles falam e dizem que o primeiro país ocidental, e estudam um bocadinho Portugal, nessa fase, o primeiro país ocidental a chegar ao Japão, que foram os portugueses. Depois é preciso fazer essa indexação, não do Portugal de há 500 anos atrás, mas sim do Portugal de hoje, não é? Mais sofisticado, competitivo, dentro da Europa, não é? Que às vezes também não é essa percepção do português antigo. Tivemos uma coisa interessante, fomos nós que introduzimos a arma de fogo no Japão. Portanto, viemos alterar o curso quase da história lá, em que eles andavam um bocadinho na base das espadas e dos samurais, e a introdução veio até unificar muito mais o Japão devido às diferentes fações que, entretanto, existiam. Cada mercado tem conjuntos de especificidades, independentemente de nós até podemos estar, vejam, outros mercados estão ali ao lado e com algumas características, até alguns deles com alguma similaridade, mas vou-vos dar, porque o Tóquio é um bocadinho trend daquela zona toda em termos de tendência, e trabalhar, se calhar, alguns daqueles mercados e estamos a trabalhá-los bem e dizer assim, não, então se eu trabalho aquele mercado, na parte mais asiática, eu vou conseguir também trabalhar o Japão. Isso não é verdade, nem aqui, nem noutros mercados. E de outras regiões, como é a América Latina, ou outros que, entretanto, podemos também falar um pouco acerca deles. Portanto, não há uma receita. Eu gosto de ter isto, eu gosto deste slide e eu vou só dar uma pequena pincelada e ajustando isto à componente japonesa. Aqueles 5 P's que eu ponho ali adaptam-se como uma luva ao mercado japonês. Porquê? Porque o mercado japonês, se vocês virem qualquer situação que está relacionada com business intelligence ou de situações de cultura de negócio, que às vezes a cultura de negócio é mais importante, que é, vocês vão ver sempre as palavras paciência, persistência, perseverança. Estes 3 P's, no Japão, são uma obrigação, não é? Portanto, pensar no mercado não numa ótica do curto prazo, daquilo que podemos trabalhar no que vai acontecer nos próximos meses ou no próximo ano, mas sim pensar no mercado no médio e longo prazo. Não pensar, e não só, que é o investimento, se há necessidade de fazer algum investimento inicial até conseguir ter resultados em alguns mercados, o Japão é um caso desses. O que não quer dizer que, por alguma razão, numa missão da AEP, numa feira, ou algum comprador japonês, por alguma razão que choque convosco e que amanhã esteja a comprar e nem, não é o vosso caso, não é? E vendem para o Japão e nunca lá foram, não é? Eu não quero dizer que isto seja possível e que acontece. E o estacionário também pode ser, também é um caso desses, não é? Devido à especificidade do produto. Mas a regra não é essa. A regra é que o mercado demora até se conseguirem resultados, tem efetivamente um tempo de maturidade, não é? Portanto, até chegar lá as coisas não são. Os outros 2 P's é preço, embora o preço no mercado japonês não seja o que é dito muitas vezes você não tem de ter o melhor preço, produto, design, portanto, é esse trinómio, não é? no mercado japonês. E depois ter uma coisa que é ter um plano, que é tipo, como é que eu vou abordar o mercado? Isto é na base do nosso... Vejam, a nossa cultura é uma cultura de improviso, feliz ou infelizmente. Eu considero isso um ativo português, mas vejam, na cultura japonesa, o improviso, a palavra improviso nem existe. Se há cultura que não, em que o improviso é uma treta, é considerado uma treta, se vocês têm cuidado, não, porque eu sou muito flexível, há uma diferença entre ser flexível e ser improvisar, não é? Ou agilidade. Mas o improviso que é, não há problema, que agora no final nós vamos resolver. O Japão é planeamento, não é por acaso Kaizen, essas melhorias contínuas, essas coisas que nós estamos habituados, just in time, essas coisas todas de produção, vêm todas dos japoneses, não é? Não vem de mais lado nenhum. E nós importamos tudo isso numa ótica industrial. Mas vejam, portanto, planeamento, planear, para mais tarde executar. Portanto, eles preferem gastar mais tempo em planear, em demorar que as coisas, em que as coisas estejam pensadas e demoradas para acontecerem, do que o contrário, que nós às vezes andamos mais à frente com a execução e depois batemos de vez em quando em algumas paredes porque não pensamos nas coisas antes. Onde é que eu queria chegar aqui? Que é, em certo tipo de mercados, e o japonês julgo ser um deles, ou importante, que é, não é só a AIP, mas são outras entidades, a própria ICEP e outras associações setoriais também fazem algum tipo de missões, às vezes há certo tipo de portas
tanto institucionais como privadas, que só nos são abertas quando vamos fazer uma missão com alguma entidade que já tem uma relação estabelecida no mercado. Portanto, às vezes nós tentamos marcar uma reunião, estou a dizer que não marquem, não é? Claro que conseguem marcar. Algumas reuniões ou algumas situações com alguns potenciais clientes só são abertas, e no Japão é um caso desses, só são abertas quando a entidade de ligação é uma entidade como é, por exemplo, a AEP, com credibilidade, que já trabalha no mercado há alguns anos e que permite abrir algumas portas que não vos são abertas, são importantes. Isto aqui, depois eu também falei, que é, hoje em dia, e o mercado japonês é uma anormalidade neste sentido. Vejam, o número de telemóveis ou smartphones no Japão, eles são 127 milhões, são para aí 150 milhões. Portanto, a parte de internet, de infraestruturas, é não sei quantas vezes melhor do que em Portugal. Depois tem outros este mercado tem outra situação, não estou a dizer que é de barreira, mas que deve ter sido em atenção. A diferença horária é significativa. O que eu quero dizer com isto? São 8, 9 horas, não é? Depende do... Portanto, depois, entretanto, há outra coisa, que é distante. Portanto, não há voos diretos, não há hoje. Embora eu já vi de acordos com a TAP e com 2 companhias aéreas japonesas na possibilidade de se abrir uma rota Lisboa, Lisboa-Tóquio muito brevemente. Agora não sei muito brevemente quanto tempo é que demorará. Mas há esse não, portanto não conseguimos um voo direto. Portanto, chegar ao Japão via outros hubs, normalmente são 14, 15 horas. Não é? Portanto, preparem-se, tenham atenção a isso. E é realmente diferente. Qual é o grande problema dessas 8 horas? É que às vezes não temos isso em atenção. Comercialmente é uma confusão. É uma confusão porque o intervalo de tempo que nós muitas vezes temos para trabalhar o mercado é muito curto. Portanto, estamos nós aqui a deitar-nos, não é? Meia-noite, estão eles cheios de gás a acordar. Portanto, eles chegam às 16, 17, é quando o nosso mercado está a abrir. Portanto, o mercado lá está a fechar, numa ótica comercial, está o nosso mercado a abrir. Portanto, o intervalo de tempo, muitas vezes, é estarmos preparados para estar disponíveis durante um período ou da noite ou da madrugada, não é? Para, entretanto, estarmos numa situação igual ao outro lado. Vejam isto, igual ao outro lado. Pensem, claro que eles também se adaptam, mas eu estou a dizer-vos isto, que é, o fenómeno todo está, nós é que nos temos de adaptar à realidade do outro lado. Às vezes há pessoas, eu já tive situações também com empresas, que as pessoas às vezes tentam, devido à dimensão que tem em Portugal, que vale o que vale, tentam impor regras e situações mais comerciais e de condições comerciais e de formatos como se fossem elas que mandam no mercado, não é? Quem manda naquele mercado são eles, não somos nós. Nós temos de dizer assim, eu é que tenho de ler o mercado e de me adaptar àquele mercado e no limite poder dizer que segundo aquelas regras não jogo, não é? Ou não quero. Pode ser corrupção, pode ser muita coisa, não é o caso do Japão. E eu digo, eu não jogo este jogo. Ok, não jogo este jogo, tudo bem, mas agora, eu não vou dizer as regras são estas. Vocês têm de fazer isto desta forma. E eu ainda vejo situações que muitas vezes as pessoas dizem assim, aquilo não funciona porque eles não aceitam. Não é porque eles não aceitam, quer dizer, se eles estão a dizer que não, é porque não. Pode dizer assim, consegues-te adaptar às condições gerais que o mercado próprio impõe, a não ser que tenhamos, como é ali o caso do licor, um mercado... Eu julgo que a nível numa ótica cultural, para quebra-gelo, esta informação que está aqui neste slide é bastante relevante quando estamos a fazer algum tipo de reunião, porque eles, efetivamente, o japonês sabe da história, sabe que Portugal existe. E eu já vi, e há muitos mercados que, infelizmente, então, não estou a falar dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos interior também é diferente dos Estados Unidos mais viajados, mas que é de não saberem, efetivamente, o que é Portugal, onde é que fica Portugal. E isto é uma característica de muitos mercados, é não saberem que Portugal existe. E essa é uma vantagem competitiva que temos no Japão, que às vezes julgo que não estamos a ser... Não entrem com esta coisa, não é? Dizer, fomos nós que introduzimos a arma de fogo e vocês começaram-se a matar uns aos outros, não é? Tem um bocado isso em atenção, que acho que também não ajuda. Fatores críticos de sucesso para qualquer empresa que, entretanto, queira exportar para o Japão. Agilidade, saúde financeira, portanto, é preciso demonstrar também ao japonês que estamos a ter, ou somos parceiros, ou potenciais parceiros, e temos músculo, numa ótica de trabalhar o próprio mercado, não é? É um mercado que obriga, numa fase inicial, devido ao tempo muitas vezes de demora na tomada de decisão do japonês, obriga a um investimento significativo de tempo, ou mesmo de recursos, sem ter resultados. Portanto, eu não vou dizer que o mercado internacional, para trabalhar o mercado japonês, deve ter dinheiro, não vou entrar por aí, mas se há mercados em que obriga a fazer um investimento significativo, no sentido, eu quero trabalhar o mercado, que orçamento é que tenho para trabalhar o mercado, e pensar nele a 2, 3 anos, é importante, não é? Não dizer, eu quero resultados para daqui a 3 meses. E depois de os ter, as coisas tentam realmente acontecerem. Normalmente, não é só a característica do mercado japonês, quer dizer, nenhum japonês, a não ser que
por alguma razão nos encontre numa feira internacional e se cruze e veja a nossa dimensão, nos venha visitar primeiro a nossa fábrica, normalmente não tenham a expectativa que uma primeira encomenda ou um primeiro contrato seja uma coisa grande, não é? Normalmente há um trial, há uma experiência, pronto. Mas tendo em atenção o mercado japonês, o que acontece é, às vezes uma experiência no mercado japonês, numa primeira encomenda, é mais significativa noutros porque o mercado é realmente grande. Portanto, podemos ter uma primeira compra já com alguma dimensão. Cumprimento de compromissos. Vejam, o mercado japonês ou o japonês não admite, o erro é algo que tem de sair, portanto não admite aquela coisa, não, ficou de entregar ou enviar a encomenda, não sei do que, ou cumpre, ou entretanto não é de fazer, está excluído, mas corre o risco. Portanto, não há aquela coisa do não, deixe estar, mas aconteceu uma coisa na fábrica que não... É? Não tem hipótese, é implacável. É isso, não há grandes contemplações nesse sentido. Portanto, e depois tem outra vantagem do outro lado, que é que eles também assumem compromissos. Também se está definido nas condições comerciais de pagar, aquilo é tipo relógio. Paga e paga mesmo, e relativamente ao acordado. Portanto, não há situações de desculpa que a transferência vem. Portanto, os compromissos são algo sério. O que é compromisso? Também em termos de reuniões, depois quando vocês estiverem, de algumas empresas, entretanto, se depois forem à missão, as reuniões têm um horário e são mesmo para cumprir. O que é cumprir? É aparecer antes. Portanto, o aparecer pontual no Japão é aparecer uns minutos antes. Não é aparecer em cima da jogada, é aparecer antes. Portanto, tenham atenção a isso também, que é importante essa... Pronto, isso aqui já tem a ver um bocadinho com a comunicação, com a linguagem, portanto, eles são muito objetivos, portanto, as coisas têm de estar realmente muito... E um conhecimento muito grande da nossa empresa, portanto, tem de haver um histórico e conseguirmos também transmitir isso ao nosso mercado. Daí isto aqui, não é? Suportar investimentos inicial mais lento que noutros mercados. É efetivamente uma característica do mercado que deve ser tido em conta. Depois, entretanto, também fossem, para mim, neste caso para nós, a parte mais interessante para vocês retirarem muitos dados sobre o mercado japonês, eles são muito abertos e têm muita informação e até podem mesmo lhes colocar questões e pedir, é mesmo esta aqui. Outra coisa é a nossa AICEP. A nossa AICEP, o delegado, ele lá está de saída, mas o delegado da AICEP em Tóquio já está lá há mais de 20 anos, portanto é uma pessoa muito conhecedora do mercado, muito aberta e disponível também para vos dar informação, não é? Em função dos pedidos que vocês façam. Mas este aqui, o Jetro é capaz de ser provavelmente da entidade japonesa, que é uma espécie de nossa de captação de investimento estrangeiro e de conhecimento do mercado japonês, que mais interessante pode ser para nos ajudar, a dar-nos um conjunto de informação sobre o mercado. Falado um pouco durante a sessão, eu queria só, espécie de agora em 4 ou 5 slides, fazer um resumo de um apanhado marcante para aquilo que eu queria que vocês ficassem, ou se possível, que ficasse um bocadinho retido na vossa lembrem-se sempre disso, o interesse coletivo prevalece sobre o individual e numa ótica de sociedade, a cidadania, o comportamento, a educação, vejam, é tudo exatamente ao contrário daquilo que nós fazemos. Portanto, vejam, numa fábrica japonesa, a pessoa que chega primeiro, sabem onde é que estaciona? Não estaciona à porta, estaciona o mais longe possível da porta. Para quê? Para aquele que vai chegar em cima poder ter o lugar mais à porta para chegar mais rápido porque se atrasou. Vocês estão a ver isto em Portugal? O que é? Exatamente ao contrário. Vejam, nós estamos a estacionar, eu depois tive a oportunidade de conduzir também já lá. Nós estamos a estacionar, depois os carros são todos metidos, são obrigatoriamente, eles têm todos metemos sempre de traseira. Para quê? Para se houver um problema, evacuação ou coisa do género, o carro ser o primeiro. Nós temos de meter de frente o carro, não é? Eles metem sempre de traseira, para depois, entretanto, para mais rapidamente, se houver um problema, pudessem... Estou-vos a dar só alguns exemplos, mas isso das fábricas é inacreditável, que é exatamente ao contrário daquilo que nós... Portanto, o interesse coletivo sobressai e está à frente do interesse individual. E são formas de pensar muito diferentes, não estou a dizer muito diferente da nossa, de individualista e nós em primeiro, não sei o que, eles tentar harmonia, ausência de conflito. Portanto, as situações que estão relacionadas, tenham atenção, eu tenho, por exemplo, isso é um senão que eu tenho tendência para falar alto, eu tenho tendência para me emocionar e para falar um bocadinho mais a quente. Isso, o que acontece? 2 portugueses a falarem num café ou num restaurante japonês, e eles interpretam como se os dois andassem quase à batatada, não é? Porque o japonês não tem esse tipo de conversa mais quente, a falar, nós também somos amigos, não é? Mas nós temos, os espanhóis e isso, falamos muito rápido, parece que estamos a discutir um com o outro e não estamos nada. Não é? Mas pronto, eles não veem isso, era isso que eu vos queria, aqui decisões são consensuais,
Normalmente a decisão, mesmo que vocês, entretanto, tenham a apresentar um produto, ou um processo, um serviço que for, a decisão normalmente não passa só por uma pessoa, passa por um conjunto de pessoas para tomar essa decisão. Por isso é que às vezes demora um bocadinho mais, ela dá-se, demora se calhar um bocadinho mais porque passa por um conjunto de crivos, a decisão é partilhada, não está centralizada, e a parte toda que falamos aqui de haver uma hierarquização e um modelo próprio dentro da empresa para essa decisão. Eu já falei sobre isto, não é? A ausência, ao contrário da nossa, que somos os mestres do improviso, aqui é, vejam, o melhor que eu tenho, olha, foi em Moçambique, foi um tipo a falar-me, pá, um suíço, vejam a caracterização que o gajo faz do português. A caracterização, dizias, Carlos, não, mas tu como português, pá, um suíço, em Moçambique. Ele diz-me assim, sabes como é que eu vejo os portugueses? E eu, pá, diz-me, gostava até de ser, um gajo pode contar umas histórias. No chão de fábrica, vejam uma fábrica, o português é aquele tipo que eu não quero que ele trabalhe. Eu meto dentro de uma campânula, no chão de fábrica, e quando aquilo estiver tudo a correr mal ou houver problemas, eu quebro o vidro para o gajo resolver. E isto é a imagem que ele tem do português, portanto, que é o tipo do improviso, do desenrasca. Está bem. Estão a ver, isto no Japão é uma coisa, mas eu acho que o nosso desenrasco e o nosso improviso é de tal forma já tão bom que está quase estruturado. Portanto, eu acho isso, neste momento, embora nestes países não funcione, o nosso improviso e a nossa capacidade de adaptação é um ativo. É a minha opinião. Eu acho que é um ativo. Agora, cuidado com isso. Mas cuidado com isso, sim, cuidado com isso. É? Portanto, tudo aquilo que às vezes não existe nas empresas, planeamento rigoroso, planificação detalhada, não é? Vejam isto, rendimento distribuído, isto já tínhamos falado, vasta classe média, já tínhamos falado sobre isto também. Portanto, plan your work, work your plan. Portanto, planeamento.